Bom dia! Bom dia! Tudo bem com vocês? Semana foi boa? Amém. Então, vamos nos concentrar aqui, né? Foi na semana, passou. Vamos colocar nossa mente, nosso coração para ouvir a mensagem de Deus. Meu nome é Edmilson Araújo. Nós somos a Igreja de Cristo Internacional de Ribeirão Preto. Então, sejam bem-vindos, né? Vamos colocar agora, então, o nosso coração, nossa mente, nos concentrar para ouvir, para entender, para aprender com a mensagem de Deus, tá bom? Por favor, coloque o seu celular em modo silencioso para que a gente tenha toda a atenção na palavra de Deus, tá bem? Nesses próximos segundos agora também, respira, põe a sua mente aí no lugar tranquilo, comece a concentrar e pensar em Deus para que a gente possa colocar todo o nosso coração. Amém? Vamos nos unir em oração antes da gente iniciar. Senhor, Altíssimo, grande Deus, sempre é muito bom, Pai, poder orar ao Senhor e agradecer porque Teu amor, Tua graça, misericórdia é tão grande por nós, Pai. Nesse momento pedimos, por favor, que o Senhor venha através do Santo Espírito orientar os nossos corações, a nossa mente, o nosso corpo, todo o nosso ser, para entender, para ouvir tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar através das Escrituras Sagradas, que foi inspirada, é inspirada pelo Espírito Santo. O Senhor usou ali Jesus e muitos outros homens para hoje a gente possa aprender através dela. Então, o que vamos verificar aqui hoje e aprender um pouco mais sobre o assunto que a gente tem conversado algumas semanas, sobre os ídolos, sobre idolatria, que o Senhor possa reforçar nosso coração, as nossas convicções de entender, aprender cada vez mais e lidar com esses pecados que envolvem muitas vezes a nossa vida. Perdoe as nossas falhas e nesse momento tudo sempre seja para a sua honra, para a sua glória, para o seu louvor. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Amém. Bom, então nas semanas aí anteriores, né, o Caio esteve aí ensinando um pouco sobre esse assunto, né? Quem é meu ídolo? Então, falou um pouco sobre o assunto idolatria ou ídolos, né? Que vai estar dentro desse conjunto aí, né? E a gente vai continuar falando um pouco sobre isso, né? Acredito que a gente conseguiu ver, aprender algumas coisas, pensar, refletir, né? E olhar com tudo isso o que a gente pode tirar aí, não só de aprendizado, né? Mas também como vamos levar isso a mais à frente, né? Para as nossas vidas. E aí nós aprendemos com o Caio alguns pontos, né? O primeiro ponto, nosso coração é uma fábrica de ídolos. Então a gente conseguiu entender, aprender que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Adoramos muitas vezes a criação e tudo que ela envolve, ao invés de adorar o Criador. Ídolos, eles podem vir de todas as partes do nosso coração, da cultura, da religião, relacionamentos, trabalho, faculdade e assim por diante. Então também entendemos que diversos canais aí podem nos levar à idolatria, né? Então, pegando esses pontos e muitos outros que o Caio trouxe, né? Eu acredito que eu, você, né? Todos nós aqui, aqueles que nos visitaram nas semanas passadas, ou quem está aqui hoje também, pode entender realmente e aprender um pouco mais sobre isso. E é muito importante. Eu até fiquei pensando nas semanas, né? E olhando um pouco para mim, o que realmente possa estar sendo o meu ídolo, né? Ou idolatria. Então foi uma reflexão que eu fiz e tenho feito aí. Bem? Então quem é meu ídolo? Vamos continuar nesse ponto, né? Aprender um pouco mais sobre isso, né? E aí, hoje, encerra. É a parte 4. Então, o fim da idolatria, né? Então a ideia é que a gente possa agora
entender um pouco mais, olhando para as Escrituras, é ela que vai nos ensinar, é ela que vai nos apontar a direção, né? Mas a gente ser um pouco mais prático, ser intencional, de como acabar com a idolatria, como acabar com o ídolo em nossas vidas. Então o objetivo hoje também é, como eu e você, nós vamos sair daqui hoje. Seremos mais urgentes e sérios com os nossos ídolos? Como vamos dar esse espaço? E ao longo da nossa vida, porque é um pecado, né? E o ídolo, a gente vai envolver muitas coisas, como o Caio já nos ensinou, mas é um pecado que está lá. Então, como vamos sair daqui hoje? Como vai continuar a nossa vida nesse sentido? E aí, eu sempre gosto de pensar e trazer, não só para mim, mas para nós aqui como igreja, e todos nós estamos aqui aprendendo, assistindo, ouvindo, refletir muito sobre isso, mas no sentido muito mais profundo, né? E olhar lá os pontos mais profundos no seu coração, no seu caráter, na sua vida, o que realmente está sendo ídolo. E se você tem identificado, se você está identificando, como você está lidando com isso? O que você está fazendo? Você adquiriu uma informação. Você está identificando ou identificou algo. Então a ideia de reforçar esse pensamento, de refletir, de ser muitas vezes cirúrgico, ir lá e olhar e verificar o que realmente tem sido ídolo na minha vida. O que é uma idolatria na minha vida, né? Por que isso é importante? Muitas vezes eu refletir por tempo sobre isso, né? Eu acredito que isso vai trazer muito a ideia de que eu possa trabalhar melhor e mais vezes com isso e ser profundo. E isso também vai me levar a dar muitas vezes uma virada de chave na minha vida, de identificar e começar a trabalhar com isso, para que realmente eu possa lidar com essa situação. Quando acontece isso, né? E se a gente for pensar, até na nossa vida, vamos pensar fisicamente, ali a parte de saúde, quando eu e você, a gente identifica algo que faz mal, né, na nossa saúde, ou está nos fazendo mal, logo depois a gente tem, geralmente, acredito que todos nós temos a intenção de buscar uma solução. Identifiquei algo, ou estou identificando, preciso fazer algo para solucionar aquilo. E esse é o objetivo hoje. Buscar uma direção, uma orientação para lidar com os nossos ídolos. Amém? Estão comigo? Amém. Faz sentido? Então, vamos continuar e vamos lendo aí a escritura de Mateus 19. Ela vai do 16 ao 22, a gente vai ler por partes aqui. Amém? Amém. Dá para ler aí? Está bem tranquilo? Então, um jovem se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Jesus respondeu: há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou. Jesus respondeu: não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho. Honre seu pai e sua mãe. Ame o seu próximo como você mesmo. O jovem disse: a tudo tenho obedecido. O que ainda me falta? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os bens, dê dinheiro aos pobres e terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então, esse ponto aqui é o encontro do jovem rico com Jesus. Então, nessa escritura, esses versos, a gente vai verificar alguns pontos, enxergar alguns pontos que a gente pode trazer para nós, olhar para a nossa vida, né? Então, o primeiro ponto é: existe um encontro. Então, o jovem ele se encontra com Jesus, né? Em algum momento
ele vai até Jesus, ou ele se encontra em algum lugar, mas existe um encontro, né? Eles conversam, trocam uma ideia, existe esse primeiro passo, o primeiro encontro. O segundo ponto é, o jovem ele tem um primeiro desafio. O primeiro desafio é obedecer aos mandamentos. E aí, ele trocando ideia com Jesus, ele fala para Jesus, eu estou obedecendo. Então, Jesus meio que, né, respondendo para ele no sentido, olha, então que bom que você está respondendo, né? Jovem aprendiz, você está no caminho reto, está no caminho certo, beleza. Aí tem o terceiro ponto, que é o segundo desafio. E aí, vender os bens, dar dinheiro aos pobres, seguir Jesus. Interessante. Aí vem o quarto ponto, um dilema. Porque aí ele entra num dilema. Deus ou dinheiro? E aí ele vai seguindo. O quinto ponto divide o coração dele. Ele fica dividido. Ele quer ter uma vida física, os bens materiais, pensar mais na sua riqueza, ou toda a sua vida física, ou olhar para o espiritual. O coração dele começa a ficar dividido. O sexto ponto é revelada a idolatria. Porque aí ele começa a entender e ver que existe uma idolatria. Nesse momento, opa, tem algo aqui. É revelada a idolatria no coração dele. E o sétimo ponto, a decisão. Ele precisa tomar uma decisão. Porque foi revelado algo a ele. O coração dele foi revelado. Ele está pensativo. Mas qual a decisão ele vai tomar? O que ele deve fazer? Lembrando, no início da escritura, o jovem encontra Jesus. Então, de certa forma, ele vai até Jesus, ele quer uma direção de Jesus, ele quer ouvir Jesus sobre a questão de ir e ter a vida eterna, ou ter um relacionamento com Deus. E Jesus, ele ajuda o jovem rico, ele dá uma direção, só que ele dá uma direção para o jovem rico, revelando no coração dele que ele tem uma idolatria. Revelando para ele que tem algo barrando, inibindo e dificultando a vida dele com Deus, ou dele ir para Deus. E o que seria isso? Um mal. Ele tem um mal ali no coração dele. Tem algo que está ruim no contexto da vida dele. E isso está atrapalhando a vida espiritual dele. Não é a vida física. Provavelmente, não só porque ele tinha dinheiro, mas vamos pensar na parte física, ele teria ali uma boa condição, né? Um bom trabalho, a sua vida organizada fisicamente, emocionalmente, mas ele vai a Jesus perguntando sobre a vida eterna, sobre o lado espiritual da vida dele. E Jesus aponta, fala, olha, tem algo aí, eu vou te ajudar, vou te dar a direção, mas será revelado algo. E muitas vezes, na minha vida, na sua vida, na vida de muitas pessoas, nós estamos igual a esse jovem rico. Ou passamos por essa condição. Nós até obedecemos a Deus. Até conhecemos os mandamentos de Deus. E obedecemos alguns mandamentos. Se a gente for olhar no mundo, no contexto geral, tem pessoas que têm um bom coração e amam o próximo. Isso é um mandamento de Deus. Pessoas que servem outras pessoas necessitadas. Isso é um mandamento de Deus. Pessoas que respeitam os pais. É um mandamento de Deus. Só que isso é perigoso. Eu e você entender que nós conhecemos algo, obedecemos parte que Deus pede, e opa, legal, estou no caminho. Só que existem esses pontos que nós conversamos agora. Por quê? Ou você está nesse processo, ou você vai passar por esse processo, ou ele vai se repetir na sua vida. Você vai ter um encontro com Jesus, ele vai te desafiar, e aí o primeiro desafio você vai falar, não, isso aqui eu já faço,
eu já sou um cristão, eu já sou um seguidor. Mas aí Jesus conversa mais com você e aí ele fala, olha, tem um desafio maior aí. E aí você tem um dilema. O seu coração fica dividido. Você entende que existe uma idolatria, mas aí você precisa tomar uma decisão. Você precisa entender. E quando chega nesse ponto, e se você entende que existe algo mal, que a idolatria está te afastando de Deus, você vai querer a solução, acredito eu. Você vai querer entender de que forma fazer isso. E a solução é Jesus. Jesus Cristo é a solução. Então, para todos nós aqui, irmãos e amigos, é um relacionamento com Deus. Entender o que é Deus, entender o que é Jesus, entender o que é essa idolatria e por que ela me afasta de Deus. Quais são os pontos que é uma idolatria e que envolve pecado, não vou entrar em detalhes, mas afasta a minha vida de Deus, o meu relacionamento com Deus. Faz sentido? Sim. Só um instante. E a próxima escritura vai nos levar a entender e olhar um pouco mais para isso. Lá em Colossenses, nós vamos aí do 15 ao 20. Então acompanhe aí, por favor. Ele é a imagem do Deus invisível, o primeiro sobre toda a criação, pois por meio dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Por meio dele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primeiro dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz por meio do seu sangue derramado na cruz. Amém? Aqui é uma parte das respostas. E por que uma parte? Porque a Bíblia, as Escrituras Sagradas, é infinita. A gente não consegue riscar sequer uma superfície da Bíblia. Ela é muito profunda. Mas aqui vai nos dar algumas ideias. A solução para a minha, para a sua idolatria está em Jesus Cristo. É entender a supremacia dele, é entender que ele é absoluto sobre todas as coisas. E quando eu e você, a gente entender isso, colocar Jesus Cristo em nossas vidas, entender que ele é essa orientação, nós vamos conseguir a começar a lidar com os nossos ídolos. E ser muito mais profundo com isso. Faz sentido para vocês isso? Sim. Entende a importância de que eu preciso olhar para Jesus, mas eu preciso entender quem é Jesus. Por que ele tem toda essa autoridade, poder, supremacia? Se eu quero lidar com qualquer pecado, e o que nós estamos conversando, idolatria, ídolos, eu preciso me aprofundar em Jesus. Só que isso eu preciso de um relacionamento com Jesus. Porque o jovem rico, ele não tinha um relacionamento com Deus. Ele tinha um entendimento de algumas coisas. Mas quando Jesus revela a ele que ele tem uma idolatria, e ele precisa dar o passo de ir mais perto de Deus, para se relacionar, para ter uma intimidade com Deus, a Escritura mostra que ele ficou triste. Então ele não tomou a decisão de ir para Deus. Por que ele não tomou essa decisão? A gente não tem na Bíblia. Mas,
Será que ele não entendeu, não refletiu exatamente sobre a sua idolatria? Será que ele não parou, não refletiu e começou a pensar e pesar o que era mais importante na vida dele? Porque se eu não conheço Jesus, se eu não vou querer ter esse coração de conhecer a Jesus, nós caímos no erro do jovem rico. E aí eu e você somos um religioso, muitas vezes. Porque temos um certo entendimento, eu estou procurando a Deus. Eu vou à igreja. Eu faço algumas coisas que a Bíblia me pede. Mas é muito além disso. Porque Jesus disse a ele, siga-me. Essa palavra siga-me na Bíblia é uma ideia de estar próximo, andar próximo. Não é seguir a distância, é colado, próximo. É isso que Jesus ofereceu a ele. Então isso é muito importante, porque se você está identificando, se você identificou ídolos na sua vida, isso é bom, mas você precisa ser muito mais profundo. E isso vai pedir para que você seja profundo com Jesus, o seu relacionamento com Deus. Amém? Amém. O verso 20, ele fala, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto a que estão na terra e a no céu, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Então é por meio de Cristo, somente por meio dele, é que você vai reconciliar a sua vida em Deus. E aí você vai conseguir destruir os ídolos que estão no seu coração. Ou ídolos que vêm, volta, você destrói, ele volta de novo. Eu preciso de Jesus. Só assim nós vamos reconciliar o nosso relacionamento com Deus. Entenda que a idolatria não é apenas um erro moral, né? Na desordem do amor. Muitas vezes amamos as coisas erradas ou amamos as coisas certas na ordem errada. Então, amamos as coisas erradas ou amamos as coisas certas na ordem errada. Enquanto o seu coração buscar sentido, segurança, identidade em algo criado, ele continuará fabricando ídolos. Então, se a sua vida, os seus sentimentos, as suas emoções, toda a sua segurança, identidade que você está procurando está em algo criado, eu e você estamos indo pelo caminho errado. Porque estaremos sempre fabricando ídolos em nosso coração. O verso 19, ele fala, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. O agrado de Deus é que em Jesus Cristo habitasse e hoje habita toda a plenitude. Então, a minha vida, ela precisa estar plena em Cristo. Para eu lidar profundamente com os ídolos, eu preciso ter esse entendimento. É em Cristo, essa plenitude, que é a cruz de Jesus. Que é o supremo amor que Ele deu a nós. Que Ele dá a nós. Só que é em Cristo. Não são as coisas em volta, é em Cristo. Às vezes a gente faz o inverso, né? Eu vou buscar trabalho, família, amor, emoção, sexo, drogas, qualquer que seja a coisa. E aí, quando eu achar que eu estou completo, que eu me completei, aí eu acho que agora eu preciso de Deus. Não, está tudo errado. Coloca Jesus no centro. E Ele vai escolher em volta dessas coisas o que é melhor para a sua vida. Só que aí você precisa ter o entendimento se Jesus, Ele
é pleno na sua vida. Porque senão você não vai fazer isso. Você não vai conseguir fazer. E você vai estar na idolatria. Faz sentido? Sim. Amém. Estão entendendo? Sim. Estão animados aí, encorajados? Sim. Amém. Então vamos lá. A cruz, ela revela dois contrastes sobre os ídolos. O vazio dos ídolos. Então nenhum deles morre por você. A glória de Deus, o único que deu a vida para te libertar deles, que é os ídolos. Os deuses muitas vezes vão falar o seguinte: morra por mim para ser aceito. Jesus diz: eu morri por você para te aceitar. É totalmente diferente. A cruz, ela vai desmontar a idolatria, né? Ela faz isso, a ideia de desmontar a idolatria, mostrando o que? O amor de Cristo por nós, um amor incondicional, um amor constante, um amor libertador. O Evangelho, através do Espírito Santo, vai reordenar os nossos afetos, vai reordenar, de certa forma, toda a nossa vida. O Evangelho não é só o perdão, ele não vai trazer para nós só o perdão, ele vai trazer uma transformação da nossa vida, uma transformação interior. Deus, ele não vai pedir, olha, não apenas adore os falsos deuses. Deus vai pedir um amor verdadeiro para Ele, e que você tenha alegria nele, para que você fuja dos ídolos. O Evangelho vai curar, e ele cura no nosso coração. Mas, quando nós colocamos o nosso amor em Deus, a nossa vida em Deus, o Evangelho, ele ocupa o centro, e as coisas criadas vão voltar ao seu devido lugar. Então o Evangelho, ele vai centralizar, e as outras coisas estarão em volta e vai se reordenar. Um exemplo: o trabalho deixa de ser identidade e volta a ser vocação. O dinheiro deixa de ser uma segurança e volta a ser apenas uma ferramenta. O amor humano deixa de ser a salvação e volta a ser um presente. Ele vai organizar a vida. Você vai entender que Jesus sendo o centro, todas as outras coisas em volta vai ficar ordenado. Não quer dizer que qualquer outras coisas que a gente tem na nossa vida é pecado, como dinheiro. Não é pecado. Eu ter um bom relacionamento, namorar, noivar, casar, ter família, não é pecado. E muitas outras coisas. Mas como está a ordem disso? E se essas coisas, em algum momento, ela está ultrapassando Deus, aí é uma idolatria. Ou se você tem dado importância para essas coisas, e uma devida importância, porque ela vai começar a gerar no seu coração idolatria. E aí, quando for revelado, você vai ficar no dilema. E aí, o que eu faço? Só que Jesus vai ser fundo. Porque ou você adora Deus, ou você adora o seu pecado. Não tem negociação. E assim, o novo homem em Cristo. Então, um novo homem em Jesus. Mais uma vez, olhando para as Escrituras, que a gente leu agora com Colossenses. É Cristo, a supremacia nele, a plenitude nele. Ele vai dar essa condição de lidarmos com a idolatria. O que eu disse lá no início, da gente fazer uma reflexão e ser muito mais profundo, é exatamente para isso.
eu me transformar no novo homem e lidar com esses pecados, com essa idolatria. Porque se eu for superficial com isso, corremos o risco do jovem rico. Ele não quis lidar com a idolatria dele. Pelo menos na Escritura não mostra claramente isso. Ele não lidou dele. Lá na frente a gente não sabe. Mas olhando para a Escritura, ele saiu triste. Ele não foi até Jesus e falou: Jesus, por favor, então me ajuda, o que eu preciso fazer? Como eu vou lidar com essa dificuldade que eu tenho no meu coração, que é os bens materiais? Ele não faz isso. Ele entende, ele reconhece, ele identifica, mas ele não tem uma ação de querer lidar com a idolatria. Então, olha como isso é perigoso. Porque eu e você podemos identificar, entender, mas queremos muitas vezes não lidar com a idolatria. Então, o único jeito da gente lidar com isso e substituir essa idolatria é por algo melhor. Então, você identificou, existe algo ruim ali, existe algo mal, você quer trabalhar nisso. A resposta: Jesus Cristo. Cristo crucificado, Cristo que ressurgiu, ressurreto. E aí Ele deve ser a fonte da nossa vida. Ele deve ser o único que deve entrar no seu coração, dominar os seus sentidos, as suas emoções, as suas razões, a sua parte física e espiritual. Ele deve ser o centro. Quando eu e você entender, começar a dar esses passos, Jesus sendo o centro da nossa vida, aí sim vamos realmente começar a lidar com os nossos ídolos. Vamos começar a entender o que é exatamente o ídolo. Adorar a Deus, adorar a Jesus Cristo, ter Ele como Senhor de todos os senhores. Muita gente quer negociar, né, com Deus. Ah, Deus, eu tenho o Senhor como meu Deus. Eu entendo, eu reconheço. Mas, Deus, dá um tempinho aí, me ajuda a fazer meio a meio aqui, né? Ah, eu preciso ter o meu prazer, eu preciso ter as minhas emoções, os meus sentimentos. Ah, eu preciso trabalhar um pouco mais, eu preciso ganhar mais dinheiro. Não dá para fazer meio a meio, né? Me ajuda aí. Não, não dá. Porque você tem que colocar Deus em primeiro lugar. E para nós que somos discípulos, muitas vezes nós caímos muito no engano de achar que a gente até tem um bom entendimento, oramos, lemos a Bíblia e fazemos muitas coisas. Com certeza. Mas camuflamos os nossos ídolos. E muitas vezes não queremos ser profundos em lidar com os nossos ídolos. E pode ser algo pequeno aos nossos olhos. Mas se ele está, em algum momento, dominando o seu coração, os seus sentimentos, as suas emoções, ali já é uma idolatria. Já não tem algo legal. E seja em qualquer teor, físico, sentimental, emocional, qualquer teor. Entenda que por trás da idolatria, que é o que a gente está conversando, a gente está falando, vai existir um pecado. Vai existir algo que está deixando você mais longe de Deus. Faz sentido? Sim. Amém. Então, para encerrar, estamos aqui no finalzinho. O objetivo que a gente tem, eu acredito que a gente possa fazer isso, como eu falei, com o passar do tempo da nossa vida,
é realmente refletir sobre isso, né? Então o Caio nos deu essas aulas, nos trouxe muitas observações, mas eu acredito que a gente precisa levar isso a mais adiante, né? E não só hoje, mais adiante, como eu disse um pouco. E é o objetivo de identificar. Então não saia daqui hoje, ou não leve o decorrer da sua vida, sem você identificar os ídolos que estão no seu coração. Esse é o primeiro ponto. Busque identificar. Identificou, refletiu, entendeu, encontrou ali o ídolo, tome uma decisão. Você precisa tomar uma decisão. Não saia daqui, ou não vá levando a sua vida sem tomar uma decisão do que você vai fazer com o seu ídolo. Em algum momento, você vai encontrar Jesus. Se você está aqui hoje, você está encontrando Jesus, porque você está ouvindo dele, você está ouvindo a palavra dele. Então você está tendo esse encontro. Daqui a 10, 5 anos, eu não sei. Mas talvez você vá novamente encontrar Cristo. E vai ser desafiante algo na sua vida. Os seus ídolos. E a melhor decisão, sem dúvida, é colocar Jesus Cristo como o único Deus verdadeiro que podemos adorar. Mas essa decisão cabe a cada um de nós. Entender, refletir, identificar, lidar com os nossos ídolos. A decisão cabe a cada um de nós. A melhor decisão é Cristo. Mas o jovem rico não tomou essa decisão. A decisão estava na frente dele. A decisão está na sua frente hoje. O que você vai fazer? Como você está lidando e está projetando lá na frente lidar com os ídolos? Amém? Então é isso que eu queria passar para nós hoje. Então não saia daqui e não leve a sua vida sem pensar profundamente sobre isso. Pense profundamente. Nós temos ídolos em nosso coração. Nós temos ídolos em nossa vida. Lembre disso. Todos nós aqui, em algum grau, do 1 ao 10, você tem, eu tenho ídolo. Agora, o que vamos fazer? O que estamos fazendo? Qual é a nossa decisão? Amém? Ótimo domingo. Deus abençoe a todos. Vamos ter mais ainda algum louvor para animar os nossos corações. Amém.